Fala pessoal, vamos continuar nossa videoaula aqui e vamos falar sobre operadores, né? Eu já até comecei a escrever para ficar mais rápido nosso vídeo, né? Então, por exemplo, coloquei aqui operadores aritméticos para somar, subtrair, dividir e multiplicar, operadores relacionais, que é maior, menor, igual, diferente, então a gente usa os relacionais para fazer comparativos, né? Então, por exemplo, se x é maior que y, ou x é menor que y, x é diferente, x é igual a y, enfim, a gente usa para fazer comparativos de dados. Operadores literais, e é usado para concatenar, então é um termo, acho que novo para vocês, mas vamos se para que serve concatenar? E nessa situação eu utilizo mais. No Portugal, em algumas linguagens, utilizo mais, em outras, utiliza outros sinais. Então, no caso em especial, no Portugal, a gente está utilizando mais também, que serve para somar. Então, para não ficar confuso, eu vou explicar ele um pouquinho adiante como funciona na prática. Mas o operador literal é para concatenar. Então, eu vou juntar duas palavras e uma palavra, um texto, eu vou juntar de uma forma mais simples para entender. Imagina o seguinte cenário: você colocou o primeiro nome para a pessoa informar em um campo. Aí você fez um segundo campo para colocar o sobrenome dela. E aí no final você quer exibir os dois nomes. Eu quero colocar o nome junto para mostrar o nome e o sobrenome numa linha só. Então você vai usar a concatenação. Você vai concatenar primeiro nome, segundo nome e vai mostrar o nome completo. Então, bem básico, você vai usar muito isso daqui para frente, concatenar. E por último, operadores lógicos. O que é? Com operadores lógicos vai fazer também comparações. Por exemplo, se verdadeiro é verdadeiro e verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro porque tem um ou aí. E o não é a negação. Então, se for verdadeiro, ele muda para falso. Se for falso, ele muda para verdadeiro. Isso também fica mais simples quando a gente colocar na prática um exemplo. Então, eu acho que até vou dividir os operadores lógicos e operadores relacionais em um vídeo só, para ficar mais simples a gente fazer isso mais na prática. Nesse momento, vocês perceberam aqui também, eu fiz uma incrementação no nosso cálculo, e da mesma maneira como a gente aprendeu na escola, no ensino fundamental lá, o cálculo segue padrões, segue uma ordem, né? Então, por exemplo, se não me engano, divisão primeiro, multiplicação, depois vem soma, vem subtração por último. Então, a mesma coisa e vem da esquerda para a direita a soma, né? Os cálculos. Então, dessa maneira, a gente segue o mesmo padrão. Caso você queira incrementar um pouquinho mais, colocar um cálculo de delta, eu nunca usei delta na minha vida, a gente pode até fazer na próxima vídeo aula um cálculo de delta, né? Vou colocar isso na prática, porque eu nunca usei isso, mas enfim. E vou fazer uma incrementação aqui agora, usando a concatenação, concatenar, né? Aqui, se vocês observarem, a gente está aqui, escreva o resultado é igual e escreva resultado. Eu poderia fazer isso aqui tudo em apenas uma linha agora. Eu vou colocar o mais resultado. O que eu estou fazendo? Estou pegando o resultado e mais o resultado que deu lá no cálculo. Então, dessa maneira, eu estou juntando os dois textos, né? Que ele meio que ele vai transformar isso aqui depois em texto. Então, essa é a forma de concatenar. E um exemplo, vou colocar aqui agora, aqui, ó, escreva número 1 mais número 2. Eu quero concatenar, mas no resultado vocês vão perceber que não vai ser isso. Vou colocar uma quebra de linha aqui, para ficar mais bonitinho, e vou executar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui, opa, tem um erro aqui, porque eu coloquei ponto e vírgula. Bom, primeiro número, 12, legal? Segundo número, 2. Resultado deu aqui, no resultado deu 21, porém vocês viram que eu coloquei aqui número 1 mais o número 2 deu 14? Tá certo, ele somou, mas eu queria concatenar. E por que ele não concatenou? Porque o sinal de mais é reconhecido para soma, né? Então, para essa situação específica, para o Portugal e para algumas linguagens, eu preciso colocar uma string, né? Um texto, né? No meio dela. E como a gente coloca um texto? A gente pode vir aqui agora e colocar aspas duplas, que ele já está falando que é um texto. Então, quer dizer que eu vim aqui agora, ó, coloquei número 1 mais um espaço, né? Não sei como definir isso aqui agora, mas posso dar uma pesquisada e depois explicar o que é isso, como se chama esse termo, mas para mim é um espaço em branco, um espaço vazio aí. Então,
Dessa maneira aqui, esse pedaço, esse trechinho aqui, ó, esse trecho, ele se transformou num texto. Então, eu estou juntando agora o número 1, que é o número, mais um texto e mais um número. Então, dessa maneira, não vai ter nenhuma soma. Ele vai entender que eu estou concatenando as minhas informações. Então, no final aqui, ao invés de aparecer 14, vai aparecer 122. Vamos executar para vocês verem como vai ser na prática? Vou executar aqui, vou colocar aqui 12, 2, e aí 122. E aqui no final a soma. Então isso é um operador literal que é usado muito para concatenar. Isso aqui a gente vai usar demais. Isso aqui pode ficar tranquilo, a gente vai usar muito ele pela frente. Mas só para dar uma exemplificada como que é o uso dele no dia a dia. Legal? Bom, os relacionais e os lógicos eu vou fazer uma nova videoaula para não ficar muito extenso essa vídeo, para explicar um pouquinho melhor sobre cada um e mostrando um pouquinho na prática a nossa situação. Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima.